Eu sou o SUS. 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 Armã, Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? Nos últimos meses, o Brasil registra um crescimento nunca visto de uma arbovirose que até então era conhecida por pouca gente, a febre do Oroposte. Esse é o assunto hoje aqui no Repórter SUS. Essa doença é transmitida por picada de mosquito, já infectou mais de 7.000 pessoas em território nacional. O país também foi cenário para as 2 primeiras confirmações de óbitos por causa da doença da história da ciência global. As vítimas foram 2 mulheres na faixa dos 30 anos e sem comorbidades. Além disso, no fim de semana passado, um óbito fetal também foi confirmado. Bom, a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, divulgou um alerta de alto risco de propagação para o continente americano como um todo, e o Brasil está nessa lista de nações em alerta. Inclusive, é o país com o maior número de casos absolutos, mas também temos surtos no Peru, em Cuba, na Colômbia, na Bolívia, e a entidade pede que as nações reforcem suas vigilâncias. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde está trabalhando forte para tentar entender melhor essa doença e trabalhar na fiscalização, na vigilância dessa propagação. Para falar desse tema conosco, hoje está a secretária de Vigilância em Saúde do Ministério, Ethel Maciel, a quem a gente agradece a presença. Aliás, uma edição especial do Repórter SUS, porque estamos aqui com a voz do Ministério da Saúde para falar sobre esse tema. Então, queria muito te agradecer, secretária, pela presença. Agradeço o convite para a gente estar fazendo esse diálogo aqui, junto com vocês e com todos que acompanham Brasil de Fato. Vamos nessa, então. A parceria sonora entre o Brasil de Fato e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, já está no ar. Secretária, para a gente começar do início, qual é a atual situação da febre Oroposte no Brasil? Então, vamos começar bem do início. Até o ano passado, esse vírus, o vírus Oroposte, ele já estava entre nós. Nós já tínhamos alguns casos, não tínhamos nenhum registro de óbito ainda, e o número de casos que nós tínhamos identificado até então, ele estava concentrado na região amazônica, ali na região norte especificamente. No início desse ano, principalmente depois do impacto do El Niño no ano passado, nós começamos a observar uma mudança significativa no comportamento dessas arboviroses, desses vírus que causam a dengue, chikungunya, zika vírus, o zika. Então, tínhamos visto um aumento muito diferente do que a gente via nos anos anteriores, inclusive quando nós, em setembro do ano passado, nós trabalhamos com o grupo da Fiocruz, o Infodengue, que faz as modelagens matemáticas para o Ministério da Saúde, para que a gente possa organizar, principalmente o nosso processo de compra, de testes diagnósticos, mesmo a nossa compra de medicamentos que vão ser utilizados para essas arboviroses, ainda que nós não tenhamos um antiviral específico, nós temos analgésicos, antitérmicos, os soros que são utilizados para o que a gente chama para sintomatologia, para os sintomas que são causados por esses vírus. Então, todas essas compras, que são compras feitas pelo Ministério da Saúde, assim como os inseticidas, utilizados para o controle do vetor, todos são feitos aqui com uma compra central. Então, a gente precisa sempre fazer esse planejamento. E quando o Infodengue disse para nós, em setembro de 2023, que por conta daquelas altas temperaturas que nós começamos a vivenciar, depois da passagem do El Niño, que impactaram com aquelas chuvas, inundação no sul do país, seca no norte, a gente começou a ver um comportamento diferente. E o grupo de pesquisadores do Infodengue, da Fiocruz, nos alertou que possivelmente nós poderíamos chegar a mais de 4 milhões de casos de dengue, principalmente no país.
Aquilo em setembro de 2023 parecia impossível, porque a nossa pior epidemia foram 1.800.000 casos. Então, mais de 4 milhões era uma coisa que a gente nunca tinha vivenciado. E nós vimos algo já no início muito diferente. A gente começa, em geral, um aumento de casos de dengue, de todas essas arboviroses. Março, começo de abril, final de março, começo de abril, a gente começa a ver o início da curva de aumento de casos. Né? Se a gente pensar na curva epidêmica, né, aquela curva que vai, aumenta e desce, a gente começa a ver a subida como uma montanha, né, a gente começa a ver a subida da montanha ali, final de março, começo de abril. Em janeiro desse ano, nós começamos uma explosão de casos, principalmente em Minas Gerais. Aquilo chamou atenção, nós começamos uma velocidade muito grande de casos. Em janeiro, que era algo que também não estava dentro dos padrões anteriores, né, de epidemias anteriores. Então, isso chamou atenção. Em fevereiro, nós fomos investigar no Acre um grupo de pessoas que tinha sido notificado como dengue, mas que tinha os médicos, né, médicas, profissionais de saúde que estavam lá, achavam que estava com uma apresentação diferente da doença. Parecia que tinha alguma coisa diferente. Então, nós fomos num grupo de investigação aqui do Ministério da Saúde, para o Acre, trabalhamos junto com a Secretaria Estadual e vimos, então, que naquele momento tinham em torno de 400 casos notificados de dengue no Acre. Que desses 400, era um pouco mais que isso, 200 não era dengue, era olopuche. Isso chamou a atenção porque nós não tínhamos visto, no intervalo curto de tempo, tantos casos de olopuche. E isso fez com que o Ministério da Saúde, com que nós decidíssemos aqui, fazer o envio, comprar e enviar os testes diagnósticos. Também, mais uma vez, esse teste diagnóstico é produzido por pesquisadores da Fiocruz. Nós, então, fizemos a previsão de compra, pedimos um número maior e decidimos enviar para todo o Brasil. Então, nós decidimos que nós não íamos monitorar só a região norte, a gente ia monitorar o país todo. E isso fez a diferença. É possível que vários casos, se a gente não tivesse tomado essa decisão, teriam sido notificados como dengue. Mas nós identificamos que era possível que esse vírus pudesse se espalhar, mandamos esses testes para todos os nossos laboratórios de referência, das nossas LACENs, e orientamos que, no caso da amostra negativo para zika, para dengue, para chikungunya, era para que se pesquisassem também oropuche. Então, incluímos a pesquisa do oropuche nesse painel viral. E a gente, então, rapidamente começou a identificar que outros estados também tinham amostras positivas. Quer dizer, o vírus estava com um comportamento diferente. Nós não temos condição de dizer que ele já não estivesse espalhado e a gente não tinha condição de identificar. Mas a partir do momento que a gente enviou os testes, nós começamos a ter esse diagnóstico. Então, aquela decisão tomada lá em fevereiro fez diferença. Com isso também, nós temos o nosso Instituto Evandro Chagas, que é um centro colaborador da Organização Mundial de Saúde para arboviroses. E algumas amostras, em geral, a gente seleciona algumas amostras para envio para o Instituto Evandro Chagas. Eles começaram também a investigar alguns casos de abortamento, né, de fetos que tinham morrido nessa investigação no Acre, e a gente também identificou que em uma das amostras de um feto, né, que tinha, então, um abortamento que tinha resultado na morte desse feto, tinha a presença do vírus oropuche. Então, ali, a gente também emitiu uma nota técnica, isso é algo como um mês, né? Nós fizemos uma nota técnica para alertar toda a rede de vigilância do país, então todos os estados, os municípios, que nesses casos
de abortamento, de morte fetal, também era para investigar o Oropouche. E com isso, nós tivemos a primeira confirmação em Recife, né, em Pernambuco. Desculpa, não foi em Recife, foi em Pernambuco. A cidade eu não tenho certeza exatamente, depois a gente pode olhar aqui qual foi a cidade, mas vamos falar no estado de Pernambuco, que nós conseguimos identificar algo que a gente não tinha conseguido numa amostra no Acre, porque como nós não estávamos com essa vigilância, a gente não tinha amostra, por exemplo, de pulmão, amostra de tecidos, né, desse feto. E como nós já tínhamos, nesse momento, alertado toda a vigilância, foi feita uma investigação com mais detalhes em Pernambuco, e isso nós conseguimos, então, na sexta passada, identificar e também comunicar às autoridades sanitárias, né, internacionais, a Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, que esse vírus, né, o Oropouche, estava passando a barreira placentária e podendo, então, passar de mãe para o feto. Para a gente trazer um resumo de tudo isso que a secretária falou agora, olha, no contexto daquele aumento de casos da dengue que assustou, surpreendeu todo o Brasil, nós descobrimos também, porque existem ferramentas para isso é importante dizer que havia um aumento exponencial, um aumento significativo também de casos de febre Oropouche. É uma doença que é endêmica no norte do país, portanto, o Ministério da Saúde poderia ter escolhido olhar só para o norte do país, mas não. Nós tivemos testes nacionalmente e hoje o Brasil pode, eu acho que até se orgulhar, embora o contexto seja de preocupação, secretária, a gente pode se orgulhar de dizer que nós temos uma vigilância nacionalizada contra uma doença que para nossa população é relativamente nova. Então é algo a ser falado. Outra coisa que o Ministério traz, secretária, estabelece os grupos de pesquisa atuando em 3 frentes em relação à febre Oropouche. Uma dessas frentes fala da linhagem, das características genômicas, né, do vírus, né, as características genéticas. Depois a gente tem também um grupo que está estudando só os sintomas, as manifestações clínicas, o que os pacientes sofrem, né, o ciclo da doença nos pacientes. E tem outro grupo que está estudando o ciclo das doenças nos vetores, no mosquito transmissor, outros vetores possíveis. O que é que a gente pode falar sobre essas 3 frentes, secretária? Estão em pleno funcionamento, acredito eu, né? Sim, e uma coisa muito importante que você falou, e eu queria ressaltar, é a importância de nós fazermos esse investimento na ciência. Porque se nós não tivéssemos feito esse investimento na ciência, num teste da Fiocruz, que no primeiro momento tinha uma utilização limitada, nós hoje não teríamos essa ferramenta. E hoje, esse teste diagnóstico produzido aqui no Brasil está sendo também, né, solicitado pela Organização Pan-Americana de Saúde para os outros países da região das Américas, né, daqui da região da América, porque nós precisamos também expandir o diagnóstico, né, nesses outros locais, e o Brasil hoje é o único país que tem esse teste. Então, como você falou, é um orgulho para nós, fruto do investimento na ciência. Então, muitas vezes, nós estamos investindo em algo que tem uma ação que ela é limitada no primeiro momento, mas a gente sempre tem que ter essa visão de que os vírus estão evoluindo, os vírus podem se modificar e podem, com isso, modificar o seu comportamento, o que eles não faziam antes, agora eles podem fazer, como isso que a gente está vendo agora do Oropouche, essa capacidade de ultrapassar a barreira placentária. A placenta é uma barreira importante de proteção, ela, em geral, impede que vírus, bactérias possam ser transmitidas, né, da mãe para o feto, mas alguns vírus conseguem ultrapassar essa barreira. E por isso é muito importante também a gente conseguir identificar precocemente, que foi isso que a gente fez, né? A gente conseguiu identificar de forma muito rápida que estava acontecendo alguma coisa diferente e alertar toda a nossa rede. E agora, essas pesquisas que estão sendo feitas, né, financiadas
pelo Ministério da Saúde, nós precisamos entender como esse vírus está evoluindo, então quais mutações ele está fazendo, então esse grupo específico que você falou, né? Nesse momento, inclusive aqui no Brasil, nós estamos sediando um encontro internacional que só estuda essas evoluções, né, de genéticas dos vírus. Então, temos mais de 33 países aqui e uma sessão específica de Oropouche vai ser feita para que a gente possa entender melhor. Então, isso é super importante. A outra questão são como você falou, essas manifestações clínicas, né? Como que o vírus vai fazendo esse ataque, né, no nosso organismo, que faz com que ele possa ter doenças mais graves. Nós não tínhamos visto até então gravidade com esse vírus no Oropouche. E vimos nessas 2 mortes na Bahia que pessoas que não tinham comorbidade, então pessoas que não tinham predisposição, né, para ter uma doença mais grave, e morreram, né, pelo Oropouche. Então, algo que também foi muito diferente do que nós tínhamos visto, inclusive, em outros países. Também com uma capacidade muito grande de investigação, né, do estado da Bahia, que teve muito bem documentado tudo o que aconteceu, e por isso também é importante a gente investir para entender melhor quais são os mecanismos, como é que o vírus entra, né, no nosso sistema, como ele vence o nosso sistema imunológico, o que acontece. E também uma outra questão que você falou, que é o vetor. Esse vetor, que não é o Aedes, né, é o Culicoides paraense, quer dizer, é um outro mosquito que nós ainda temos um conhecimento limitado dele, nós temos muito menos pesquisas. O Aedes, a gente já tem um enorme acúmulo de pesquisas, de evidências relacionadas ao vetor. Nós sabemos qual inseticida usar, né? Nós temos aí já um grande componente de controle para esse vetor. O Culicoides paraense não temos, que é o maruim, né, ou o mosquito pólvora, como alguns chamam. É um mosquito que ele está mais em área silvestre, e até a forma de reprodução dele é diferente. Então, aquelas recomendações que a gente fala para o Aedes, da água parada, é diferente para o Culicoides paraense, para o maruim. Ele vai se reproduzir em material orgânico. Então, por exemplo, aquele quintal que está cheio de folha, aquela fruta que caiu e que está ali no chão, é nesse material orgânico que o mosquito vai se reproduzir. Então, é diferente, e por isso as nossas medidas, as nossas orientações, né, também têm que ser remodeladas. Então, nós fizemos na semana passada, quinta-feira, no dia 1º, uma reunião em Pernambuco com todos os especialistas no país sobre esse assunto, né? Então, pesquisadores, também chamamos a sociedade civil, que é muito importante nesse momento, né? Principalmente Pernambuco, que tem uma organização muito, muito grande por tudo que viveu na epidemia de Zika, e que impactou várias famílias, né? E temos aí crianças com microcefalia, e a Associação Mãe de Anjos, que é o nome dessa organização, também esteve presente nesse encontro, para que a gente possa também trazer os aprendizados daquela epidemia, para que a gente possa se preparar melhor para esse evento, né, um futuro aumento de casos, que nós aqui no Ministério da Saúde nos preparamos, né? A gente sempre fala que, em relação a emergências, às epidemias, a pandemias, quanto mais você se prepara antes, melhor você chega quando o evento acontecer. Se não acontecer, melhor ainda, significa a nossa preparação, né, conseguiu conter ali a explosão. Então, a preparação é muito importante, preparar o serviço de saúde, treinar os profissionais, que é isso que a gente está fazendo agora. Então, nós estamos aproveitando esse momento para construir o nosso plano de enfrentamento, né, para
para as arboviroses, para todas elas, incluindo agora também o Oropouche. Já tem muita gente entrando em contato com a gente aqui no Brasil, de fato, fazendo perguntas do tipo, já é possível saber taxa de propagação, índices de casos graves, grupos mais suscetíveis, no caso da febre Oropouche? E aí eu transfiro essa pergunta para a senhora do Ministério da Saúde. E acho interessantíssimo que a nossa população tenha chegado a esse ponto de debate, que é um ponto elaborado, e coloco para a senhora, estamos sendo questionados sobre isso. A gente já tem alguns detalhes, secretário, ou está cedo ainda? No dia 1º, nós lançamos o nosso painel, então toda a população pode entrar no site do Ministério da Saúde, que vai ter lá um painel do Oropouche. Então, é possível ver a faixa etária das pessoas acometidas, sexo, aonde estão, né, em que local. Então, tudo isso para que a população possa acompanhar o que está acontecendo. Nesse momento, nós não temos, o número de casos é limitado. Nós tivemos 2 óbitos, essa primeira transmissão vertical confirmada, então ainda nós temos poucos elementos para construir as nossas medidas mais direcionadas. Então, nesse momento, o que nós estamos dizendo é preciso fazer a prevenção com um alerta mais focado nas gestantes, porque com a possibilidade desse vírus ultrapassar a barreira placentária, isso nos coloca num desafio maior, né? É um mosquito que aqueles inseticidas que a gente usa para o Aedes não funcionam para ele, então nós temos que entender, por isso que esses grupos de pesquisa eles são importantes para nós, é uma doença que ela não é nova, mas a apresentação dela mudou. Então, quando isso acontece, a gente precisa sempre ter a pesquisa como nossa aliada, né, os pesquisadores que estão ali, que conhecem, que podem nos dar mais respostas, e a gente trabalhar com o que a gente sabe. Então, até o momento que a gente sabe, esse mosquito, ele se reproduz diferente do Aedes, em material orgânico, então é importante a gente alertar para a limpeza. Agora a gente tem que prestar atenção na água parada e na limpeza do local, né? E também um alerta para as autoridades, né? Prefeitos, secretários municipais, secretários estaduais, governadores, para que a gente possa nos preparar para um possível aumento no início do ano. Agora a gente está naquele momento que é um momento epidêmico menor, né? Então a gente tem mas a nossa preocupação é com o próximo ciclo, e o Infodengue já disse para nós que se em 2024 a epidemia ela se antecipou para janeiro, é possível que 2025 a gente tenha uma antecipação ainda maior para final de 2024. Então é para isso que a gente está se preparando aqui para uma possível antecipação. E por isso nós estamos agora, nesse momento, fazendo todas essas análises, né, conversando com os pesquisadores, fazendo essas oficinas, para que a gente possa ter um melhor, né, para oferecer o melhor que o conhecimento até o momento tem, né? E chamando a atenção também que, como as arboviroses, elas são doenças do sul global, né, nós não temos antivirais, não temos, agora que temos uma vacina contra a dengue, mas ainda num número muito limitado de produção. Então, é muito importante que os países do sul global se unam para construir as pesquisas e as inovações tecnológicas para as doenças que nos atingem, porque isso não virá, né, não é prioridade no norte global. Então, a gente precisa se unir para que nós possamos construir as nossas inovações tecnológicas, e por isso que as nossas instituições de pesquisa elas são muito importantes e precisam de investimento para encontrar soluções para os problemas que temos no nosso país, né? Que são diferentes de outros, né? Mas se a gente não focar nisso e fazer os investimentos necessários agora, daqui a 5, 10 anos, 20 anos, a gente vai estar falando a mesma coisa, esperando que
o norte global encontre solução para os nossos problemas. Isso não acontecerá, né? E por isso que aqui a nossa ministra, né, ministra Nisa, ela tem essa visão, né, muito bem estabelecida de que a gente precisa fortalecer a produção nacional para os problemas que atingem, né, que acometem a nossa população. Eu queria conversar um pouquinho, secretária, já nessa finalização do nosso papo aqui hoje, sobre prevenção. A gente estava falando, né, do óbito fetal que foi registrado, da confirmação de que o vírus não respeita a barreira placentária, ele realmente pode causar infecção do feto, e temos outros cuidados que a população em geral precisa tomar. Então, para gestantes que agora estão, né, com essa preocupação a mais, como foi lá na época do Zika, né? Quais são os cuidados para a população em geral? O que fazer para evitar o maruim infectado? Aquele bicho tão pequenininho que às vezes a gente nem enxerga ele, porque o Aedes a gente já conhece bem, como a senhora falou, mas o maruim é um bicho misterioso para a gente ainda, né? O que é que podemos fazer neste momento? Que a gente já sabe, o comportamento desse mosquito, ele não fica por cima da roupa. Então, a gente cobrir a maior área que a gente puder é uma medida importante. Fazer essa limpeza dos locais, não deixar material orgânico, porque é onde ele vai se reproduzir. Então, restos de plantas, né, de frutas, de folhas que caem ali no terreno e podem ser reprodução. Um detalhe importante para aquelas calhas, porque às vezes a folha cai na calha, né? Até ficou aí, rimou, mas ela fica ali na calha e pode ser, a gente não está vendo, né? Às vezes aquela folha que cai no chão é mais fácil, a gente limpa, mas aquela que cai ali na calha, a gente não pensa nisso, né? E ali também pode ser um local de reprodução para o mosquito. Então, assim, tentar fazer essa varredura, né, no nosso entorno ali, principalmente onde a gente tem gestante, né? E nós estamos aqui no nosso plano de enfrentamento também estudando se o repelente, aquele repelente que a gente indicava para o Aedes, se ele funciona para o maruim. São novas perguntas, porque como nós não tínhamos nessa doença, a gente não tem isso na literatura, então nós vamos ter que encontrar as nossas respostas aqui. Por isso que eu estava falando a importância dos investimentos em pesquisa, porque não tem como da noite para o dia você criar um pesquisador de Oropouche. Então, assim, demora. E nós temos pesquisadores que já estavam fazendo essas pesquisas antes, e por isso nós estamos chamando ele para nos auxiliar a pensar, né, nas soluções para isso. Então, o que nós temos agora é isso, nós não temos um medicamento, um antiviral específico, nós não temos uma vacina, no mundo inteiro, né, nós não temos. Esse é um mosquito, como você falou, que ele está espalhado em toda a região das Américas, então ele tem já identificado, né, desde os Estados Unidos até aqui na Argentina, então é um mosquito que tem uma capacidade de transmitir doença, e por isso, como você falou também, nós estamos também prestando atenção no que está acontecendo nos outros países vizinhos, e aqui principalmente Cuba, a gente está prestando bastante atenção no que está acontecendo lá, porque Cuba não foi identificado esse mosquito Culicoides paraense, e eles identificaram 74 casos, então a gente está acompanhando muito de perto o que está acontecendo lá, porque se eles identificarem outro agente, outro vetor, outro mosquito que pode transmitir também esse vírus, a gente precisa ficar em alerta aqui também. Então, sem dúvida, o mundo está conectado, né? Nós temos que prestar atenção no que está acontecendo próximo a nós e ter sempre essa colaboração que existe aqui na América, existe, a Organização Pan-Americana de Saúde faz essa gestão muito bem, então a gente tem essa comunicação com os nossos colegas de outros países, para que a gente possa saber o que está acontecendo lá,
para também alertar a nossa vigilância aqui. Então, é um mundo conectado e cada vez mais, né, o que acontece em um local também tem consequências em outro. Então, nós estamos também acompanhando o que está acontecendo nos outros países. Bom, secretária, queria muito agradecer pela participação aqui, por ter separado esse tempinho para a gente falar sobre esse problema que está começando a acender o alerta na população em geral, e espero que a gente possa conversar mais vezes e que a gente consiga avançar muito no conhecimento sobre a febre oropouche para a gente conseguir enfrentar. Temos a experiência da dengue, das outras arboviroses, da pandemia da Covid-19, experiência a gente tem. Vontade de trabalhar também. Então, espero muito que vocês tenham sucesso nesse trabalho e que a gente consiga ajudar. Obrigada, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade também de conversar aqui com todos que acompanham, porque é muito bom a gente disseminar o conhecimento e trabalhar sempre na transparência, né? Dizendo que a gente sabe, o que a gente não sabe, e dizendo também que o Ministério da Saúde retomou essa coordenação nacional. E isso é muito importante, é fundamental para que a gente tenha governo federal, estados e municípios trabalhando em conjunto para proteger a população. Bom, a gente acabou de falar com a secretária de Vigilância em Saúde, Ethel Maciel, sobre a febre oropouche. Conversávamos agora sobre todos os detalhes envolvendo essa doença, sobre prevenção também, aqui no seu podcast de saúde, o Repórter SUS, que é uma parceria entre o Brasil de Fato e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz. Apresentação Nara Lacerda, produção Juliana Passos e Letícia Holanda. Até a próxima!